Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindo a mais um MRCast. Hoje a gente está aqui no Rio de Janeiro, na Torre do Rio Sul, com a Carla Candal. Ela que é líder da prática de transição de carreira para os estados do Rio de Janeiro, Minas Gerais e Espírito Santo, da LHH. Uma empresa do Grupo Adecco, líder mundial em consultoria e soluções de talentos e com sede na Suíça. Carla, muito obrigado pelo teu tempo, hein? Nada, eu que agradeço o convite. Tá ótimo. Bom poder estar aqui, bater esse papo com vocês. Tá ótimo. E Carla, para a gente começar direto com a primeira pergunta, você trabalha muito com transição de carreira, né? E qual que é a grande dificuldade hoje que o profissional tem quando ele entra em transição de carreira para se recolocar? Você que é expert nesse assunto. Então, acho que assim, é uma pergunta muito pertinente, porque o que eu escuto todos os dias é o quanto eu não trabalhei a minha rede de relacionamento. Então hoje, a maior dificuldade, de modo geral, que eu percebo é o quanto eu não exerci a minha rede de relacionamento, o quanto eu não trabalhei o meu network. Durante o tempo que eu fiquei trabalhando. Uhum. Então, normalmente, quando as pessoas chegam aqui já a partir de uma ruptura, a partir de uma saída, né, e quando você vê toda essa trajetória, o que você percebe é o quanto eu não trabalhei a minha rede de relacionamento, o quanto eu não me planejei, o quanto eu não olhei no médio e no longo prazo o que poderia ser minha carreira ali na frente. E aí eu percebo que tem um olhar muito interno para dentro da organização onde as pessoas trabalham, mas um olhar menos para fora. E aí, a partir do momento que ela vive essa ruptura e tem que olhar para a transição de carreira de modo geral, ela se percebe assim, eu não trabalhei minha rede de relacionamento, eu não trabalhei os meus contatos. E aí você acaba tendo duas grandes divisões, pessoas que têm excelentes relacionamentos, mas não vivenciaram esses relacionamentos, e pessoas que não trabalharam efetivamente a rede de relacionamento. Então assim, não tem a rede de relacionamento e não vivenciou a rede. E outras que têm uma excelente rede, mas não vivenciaram essa rede. Então hoje, se eu puder dizer para você, assim, 90% das pessoas que chegam aqui e falam, né, desse grande passo para a transição, ela está diretamente ligada à rede de relacionamento e ao network. E aí é interessante, porque quando a gente vê, né, principalmente o pessoal em transição de carreira, são pessoas que trabalharam muito tempo com planejamento, com projeto, falando com pessoas internamente, né? Mas isso não se traduz para dentro da carreira das pessoas, é como se fosse uma entidade à parte, né? É porque as pessoas acabam fazendo suas relações organizacionais muito dentro da organização. Então, como é que eu faço para crescer dentro da empresa? Como é que eu elejo os meus mentores internamente, que vão me patrocinar dentro dessa organização? Mas elas acabam não olhando para fora das empresas, né? Então, nesse momento é onde se percebe, assim, porque a pessoa de verdade ela não foi educada corporativamente para esse dinamismo que o mercado traz hoje. Então as pessoas entravam nas empresas, aí, trazendo um pouco assim do conceito, elas entravam nas empresas um pouco nessa educação, eu vou ficar na empresa e vou ficar aqui 30 anos, 20 anos. Vou me aposentar. Eu vou me aposentar aqui dentro, né? E não, hoje o mercado, nos últimos 10 anos, ele deflagrou várias outras formas de carreira e várias outras formas de você se posicionar. Ciclos executivos cada vez menores na organização, então um ciclo de 5 anos, hoje um ciclo de 3 anos, então se eu tenho 35 anos de idade, eu vou ter um ciclo de 3 anos, quantas empresas mais eu vou passar? Então esse network, ele passa a ser mais natural, digo até para outras gerações. Para nossa, né, isso acaba se tornou uma novidade, um aprendizado no mundo corporativo, um pouco assim, como é que eu olho para fora, considerando que eu vou ter uma carreira menor e não uma carreira tão longa. Então acaba que isso vira um eixo quando você vem em transição, independente de eu trabalhar com planejamento ou não. É o quanto eu tenho a idade que eu tenho, a carreira que eu tenho, o amadurecimento que eu tenho dentro do mercado. E hoje, né, você falou um pouco de issue, né? Issue, na verdade, é quando você tem ali um problema, né? Ou quando você está como você falou, uma questão de ruptura, né? Você acha como seria talvez o ideal? Você utilizar um pouco do seu tempo para fazer um networking com pessoas de fora, você participar de grupos que estejam falando de temas específicos. Como que você vê que a pessoa poderia trabalhar um pouco melhor essa transição, mesmo ainda sem estar em transição, né? Sim, assim, o ideal é esse, né? É que você, ainda trabalhando, consiga exercitar a sua rede de relacionamento, consiga se conectar com as pessoas, participar de grupos, estudar, né? Então, assim, estar fora daquele grupo organizacional no qual você está acostumado a lidar.
Agora, esse não é orgânico, isso não é simples de se fazer. E assim, genuinamente você tem que gostar de pessoas e se conectar com pessoas para poder fazer isso, porque senão você acaba também usando a sua rede de relacionamento de uma maneira mais utilitária. E a rede de relacionamento sabe disso, quando você está usando ela de maneira mais utilitária do que quando você está usando ela de maneira mais genuína. Então a gente tem que estar interessado em ajudar a rede, em estar com as pessoas, em fazer outros trabalhos, fazer um piloto, um trabalho pro bono. Mesmo trabalhando, tem como você dedicar o teu tempo para poder abrir outras frentes, né? E isso hoje no mercado é muito comum. E qual seria essa principal habilidade que você está trazendo agora? De relacionamento, assim, habilidade de relacionamento, de se conectar com as pessoas, de se conectar com outros temas. Às vezes a gente é muito especialista num determinado tema, eu posso ser um mentor. Então hoje a gente pode usar as plataformas de mentoria para poder exercitar outras habilidades e ter outras formas de conexão. Essa é uma forma de networking, uma forma de você estar no mercado. Me diz uma coisa, a gente vê também dentro das empresas ainda muito aquele, digamos, não uma certa restrição, não falando nem dentro das empresas, as pessoas dentro das empresas. Tá. Né? A gente tem visto muito o CEO e o pessoal executivo, né, C-levels, utilizando mais as redes de relacionamento, LinkedIn, Instagram, etc. Até mesmo para mostrar não só a empresa, mas também para fazer digamos assim, uma marca pessoal, se posicionar. Mas você vê muitas vezes dali para baixo um certo receio ou não fazer. Você acha que realmente Instagram, LinkedIn, ferramentas como essa de redes sociais, elas ajudam num processo de transição? Elas ajudam no processo de transição, elas ajudam no processo da construção da sua marca, que consequentemente vai ajudar no seu processo de transição. E ajuda na construção da sua reputação. Então, assim, eu acho que uma coisa acaba alimentando a outra. E isso ajuda você dentro da própria empresa ou fora. Porque a partir do momento que você começa a se expor dentro da organização, você ganha, né, você fica visível para outras redes e de outras pessoas que vão acabar te abordando de alguma maneira. Dentro da organização ou fora da organização, você usar as redes sociais, seja Instagram, seja LinkedIn, seja o próprio Twitter, que é uma ferramenta de comunicação importante hoje, né? As pessoas usam e se alimentam muito de informações que estão lá. Então, assim, a gente precisa usar as redes a nosso favor, né? Então, assim, sim, é uma ferramenta de uso. Mas saiba usar, né? Saiba usar, pelo amor de Deus. Nada de se meter em conversas calorosas, em conversas que polarizem, fotos inadequadas, nada disso. Principalmente quando a gente está em transição. Eu acho que o fato de estar em transição de carreira, a gente tem que cuidar de outros elementos, né? Seja trabalhando ou não trabalhando, a gente precisa cuidar da nossa imagem e reputação como um todo, mas em transição, mais ainda, isso fica mais aguçado, né? E tem a ver com a nossa mensagem, qual a mensagem que a gente quer passar para as pessoas, essa é a grande verdade. Eu acho que assim, para a gente dar uma sumarizada no que a gente conversou até agora, eu acho que você falou duas coisas, várias, né? Mas o que eu consegui captar aqui, talvez seja aquilo que eu passe, né, um pouco, seria você se mostrar mais interessante ou de uma forma ajudar os outros do que uma forma interessada, porque quando você vai para a tua rede de forma interessada, não funciona, foi o que você falou. E as pessoas sabem quando você está na rede de forma interessada e não de forma interessante. Isso é importante. É importante. Outra coisa, como se posiciona, como que você cria a tua marca pessoal, mesmo durante o período que você está dentro da empresa, né? Seja da forma digital, ou da forma presencial, ou digital, hoje como a gente fala, né? A pessoa tem que saber, tem que se posicionar. Tem que se posicionar. O que você é referência, né? As pessoas, quando elas escutam uma palavra, elas lembram você a partir do quê? Né? Então, acho que entender qual é essa construção de marca e qual a mensagem que você passa a partir disso. Não mudando um pouco de tema, mas falando um pouco de habilidade, né? A gente vê vários reportagens e várias pesquisas, Fórum Mundial Econômico, Forbes, mostrando que as habilidades dos profissionais, elas vêm mudando ou estão, digamos assim, se adaptando. Se renovando, né? Se renovando. Se antes a gente era muito importante ter aquelas habilidades técnicas, parece que agora os soft skills ou habilidades que estejam mais relacionadas a comportamento estão muito afloradas, né? Você que trabalha com muitas empresas e muitos executivos, quais seriam as características que você vê hoje que são mais marcantes num profissional moderno? O que eu posso dizer um pouco assim? Quais as competências que sobressaem hoje, né? Então, assim,
Adaptação, sem dúvida alguma, né? A gente está acho que a gente já vem vivendo isso há um tempo, mas desde o advento da pandemia, isso tem se tornado cada vez mais forte, o quanto adaptável eu sou, o quão resiliente eu sou, porque as mudanças levam você diretamente para a resiliência, né? Porque você tem que ali se acostumar o tempo inteiro, né? Ou se adaptar ali ao novo cenário que está na sua frente. Adaptabilidade, né? Então acho que são 3 coisas que conversam: flexibilidade, adaptabilidade e resiliência. Acho que são 3 competências importantes. Agora, você tem outras coisas que vêm, por exemplo, a fluência digital, a gente acabou de falar de rede social, né? Fluente digital não é mais só eu saber mexer, né, num pacote Office, né? A fluência digital significa o quanto eu estou dentro das redes sociais, o quanto eu mexo com isso. Então, isso também tem sido uma competência que eu percebo que tem sido importante, tem sido recorrente. A flexibilidade cognitiva, a liderança ambidestra. Então, assim, são outras competências que vêm junto dessas, né? Então, quando a gente fala um pouco desses soft skills, eu juntaria essas 6 grandes competências. Tá ótimo. E você falou um pouquinho de adaptabilidade, né? A gente vê aí que o mundo passou por uma transformação nos últimos anos. Quase 90% das empresas antes eram presencial, trabalhavam de forma presencial. E a gente viu aí nos últimos anos o home office vindo, parte híbrida. Hoje tem aquela parte volta, não volta, e muitas empresas, inclusive, com dificuldade de trazer seus funcionários de volta para dentro das organizações. Como que o home office, ou como que essa parte híbrida e até a fluência digital que você falou agora, tem impactado nas empresas buscando funcionários? E também, se os funcionários hoje, eles buscam, através daquela Employee Value Proposition, empresas que flexibilizam o trabalho? Virou um pouco dos dois, assim. Os profissionais passam a procurar lugares e empresas que flexibilizem isso, que sejam híbridas e que permitam que você trabalhe, seja um pedaço em home office, um pedaço em casa, ou 100% home office. E as empresas vêm também se reorganizando e se readaptando e entender que, assim, é o híbrido talvez o formato que vai ficar, né? Então, tem adaptação da liderança a partir disso, que não é mais só por conta da pandemia, já está mais instituído, né? Então eu realmente vou ter que aprender a fazer desse jeito. Então hoje eu acho que tem não uma dificuldade, mas tem um encontro ali das empresas, algumas começando a voltar e de alguma forma pedindo para ser mais presencial, e tem uma demanda maior do lado dos profissionais questionando um pouco, falando, não, mas funcionou 2 anos, acho que dá para ser assim e continuar híbrido, né? Então acho que a gente ainda vai ter, assim, eu acho que isso ainda não está consolidado. Eu acho que esse ano, né, chegando aí na reta final do TRI e mais o ano que vem, eu acho que o formato vai se consolidar. Tem uma tendência a dizer que vai ser o híbrido, né, que é o que tem se apresentado, mas ainda existem conversas sobre isso, porque eu vejo algumas empresas, algumas que entregaram seus escritórios e realmente estão 100% home office, mas não é a grande maioria. Você vê a cultura da empresa, por exemplo, quando está num esquema híbrido ou home office, você vê a cultura da empresa, como é que você consegue ver a cultura da empresa, por exemplo, com o passar dos anos? Você acha que é sustentável? Então, eu acho que exatamente essa é a grande discussão, é como é que você fomenta uma cultura, quais são os valores que você quer dentro dessa organização, como é que você quer construir ali um conceito de liderança. Então, alguns aspectos começam a ficar muito intangíveis se você tem uma equipe 100% home office, como é que você faz isso dentro dessa nova economia? Né? Então, assim, eu acho que ainda tem um aprendizado grande para a gente poder entender como essas coisas vão se estabelecer no médio e longo prazo. E se hoje, né, eu vou passar um pouquinho para a parte final aqui, né, eu sei que o papo é bom e é rápido, mas quando a gente olha, por exemplo, para profissionais que estejam entrando, por exemplo, ou em transição, ou que estejam até mesmo querendo se reposicionar no mercado, você que tem uma larga experiência nesse tema, quais seriam as 3 dicas que você daria para esse tipo de profissional? Que hoje está vivendo a sua transição. Ou transição, ou que queira passar até por uma transição. Então, assim, eu acho que não sei se são 3 dicas, mas assim, de modo geral, né? Você precisa de um bom material de comunicação, seja currículo, seja LinkedIn. Eu acho que você tem que concentrar os seus esforços um pouco em fazer um bom material de comunicação. Um bom networking,
né? Então, Nutrir um bom network, estabelecer um bom network. Então, assim, isso é fundamental. Acho que essa é a dica de ouro, né? Assim, não tenho a menor dúvida, né? E assim, eu acho que como terceira dica parece, né, que eu vou entrar num lugar comum, mas é o se autoconhecer. Então, assim, não adianta você também optar por uma transição. Eu vou sair da onde eu tô porque eu quero... O que exatamente você quer viver? O que está deixando você insatisfeito nesse lugar que você quer ir para outro lugar? Então, a gente só consegue dar conta dessas respostas a partir do momento que eu me conheço mais, que eu consigo entender o que realmente me incomoda. Então, hoje, se eu pudesse trazer essas 3 dicas, seria networking, seria um bom material de comunicação e autoconhecimento. E pra gente encerrar, qual que é uma frase que te inspira, Carla? Então, uma frase que me inspira, não vou nem dizer uma frase que me inspira, mas eu vou contar um relato rápido. Mas se for uma frase, eu vou falar, faz o teu. Essa é a frase que me inspira. Eu vou te contar por quê. Eu assisti recentemente um podcast de um rapaz chamado Murilo Gun. Eu acompanho ele há muitos anos, desde a época que ele fazia stand-up. E eu ouvi ele num podcast com um outro interlocutor, e ele falando um pouco disso, assim. Às vezes a gente se incomoda muito com o externo, né? Eu não consigo fazer isso porque tem lá o fulano, não consigo fazer isso porque tem a guerra lá. Gente, faz o teu, assim, vai tirando os barulhos da frente um pouco, daquilo que incomoda. Começa a acabar com a guerra de dentro da tua casa, né? Ali com os filhos, com a esposa, com o marido, Começa acabando com essa guerra. Não vamos acabar lá com a guerra, não. Vamos acabar com essa guerra daqui. Vamos construir um relacionamento ali. Vamos ajudar a comunidade que a gente está inserido. E aí, você se inspira, você se organiza. Então, assim, faz o teu. Se cada um, né, começar a se concentrar em fazer o seu, em fazer o melhor naquilo que ela está se comprometendo em fazer, todo mundo vai chegar lá. Eu acredito nisso. Carla, queria te agradecer demais aqui por esse tempo. Não, eu que agradeço, adorei. Passou rápido mesmo. Passou rápido. Eu te falei, passou rápido. Espero que o pessoal tenha gostado também. Tenho certeza que vão gostar. Tá bom. Obrigada. Muito obrigado, hein, Carla? Obrigada, gente. Obrigada. Pessoal, queria agradecer a vocês por ter participado conosco em mais um MRCast. Nossas informações da Carla, vão estar todas aí, da LHH, vão estar todas aí na descrição do vídeo. E peço para vocês, se inscrevam no nosso canal, continuem assistindo, venha com a gente, tem muito material interessante que está vindo por aí. Obrigado e até a próxima, hein?